Boa noite a todos. É um prazer estar aqui essa noite. Agradeço a vida do Éder, é um amigo que eu tenho já andado há algum tempo. E, assim, amigo íntimo mesmo, né? Esses dias eu passei lá na casa da Fran, falei, eu vou pegar o Éder emprestado um pouquinho, tá? Pra gente bater um papo. Então, assim, é um irmão que tem feito parte da caminhada. Agradeço a todos que estão presentes, né? Ninguém me conhecia, vão conhecer agora, mas, assim, vai ser um bate-papo do qual eu pretendo sempre movimentar mais o pensamento de vocês do que transmitir algo a partir daquilo que eu sei, né? Eu acho que o processo educativo se faz dessa maneira e que seja bacana, né? Agradeço o pastor da igreja, o pastor Marcos. Já vi ele lá no seminário algumas vezes, né? Então é muito bom estar aqui com vocês, né? E também é muito bom falar sobre o tema igreja e educação. Bom, não é de hoje, e vai ser redundante na hora que eu falar isso, que quando a gente coloca igreja e educação, nós sabemos que essas duas dimensões andam juntas, certo? Bom, vocês têm culto aqui domingos, é isso? Quais são os outros dias? Domingo de manhã e à noite. Célula, tem. Ministério de Louvor, tem. Ministério Infantil, tem. E mais alguns ministérios. Ministério de Diaconia. Bom, e todos esses movimentos que a igreja gera, todos esses espaços e ambientes que a igreja proporciona, ao meu ver, são espaços e ambientes educativos, certo? O Ministério de Louvor, quando ele está aqui ministrando uma canção, ele está ensinando a igreja de alguma forma, alguma crença, algum dogma, alguma doutrina a partir da fé que vocês obtêm. O Ministério de Jovens faz isso com os jovens, né? O Ministério Infantil faz isso com as crianças. Então, uau, todos os espaços são educativos? Acredito que sim. A grande questão, muitas vezes, é a gente despertar para essa consciência educativa que nós devemos ter nesses ambientes da igreja e despertar isso com cada vez mais zelo, né? Mas a gente também não pode ser ingênuo, acredito eu, de que a igreja ela é promovedora de configurações ministeriais e que isso são movimentos que caracterizam os passos educacionais da igreja. Acredito que colabora. Mas a maior dimensão daquilo que se pode dizer de teologia, a maior dimensão daquilo que se pode dizer de dimensão de missão, a máxima talvez daquilo que seria, que o pessoal gosta de falar, né, de fazer teologia no chão da igreja, é que a igreja trabalha com pessoas. Igreja que constantemente está lidando com pessoas. Pessoas que chegam feridas, pessoas que chegam abatidas, pessoas que chegam de alguma forma forte, pessoas depressivas, pessoas saudáveis. E igreja está formando o quê? Pessoas. A igreja está revelando algum modelo educacional a partir da doutrina, do dogma da igreja, do Cristo, está revelando algum modelo para que essas pessoas vivam, para que essas pessoas fundamentem as suas vidas. E eu acredito muito nessa possibilidade educacional na igreja que traz impacto tanto para uma questão intra-eclesial, a gente está aqui dentro hoje, falando de educação, ok? Mas daqui a pouco a gente vai embora.
Vocês vão para o trabalho de vocês vão para a faculdade, vocês vão estabelecer relacionamentos. E aquilo que é ensinado aqui dentro, em tese, não acaba aqui dentro. Em tese, isso se promove o quê? Lá fora. Então, dá para ver como que a educação é um processo muito missional do reino de Deus? Porque aquilo que você aprende aqui no domingo, que o Éder prega, que o Marcos prega, que o Rogério... É Rogério, né? Que o Rogério prega, tem mais pastor aqui na igreja? Não? Aquilo que vocês aprendem na palavra do pastor, em tese, se encarna aonde? No dia a dia. Igreja é uma instituição, ou são instituições que estão aqui formando pessoas. Daí você pode me falar o seguinte: bom, isso é uma abordagem passada. A igreja na pós-modernidade, né, ela não tem mais essa influência. E quando se diz pós-modernidade, é um complexo tamanho, né, porque a gente não sabe que autor a gente pega para configurar aquilo que é pós-modernidade. Se a gente pega o Bauman, se a gente pega o Bill Churran, que surgiu agora, ou se a gente pega Derrida, a gente não sabe o que a gente pega para dizer que é pós-modernidade, porque pós-modernidade é isso mesmo. É essa impossibilidade de significar e dizer isso é. Então, vocês estão sendo formados aqui e estão vivendo lá fora nessa suspensão daquilo que se há nos dias de hoje. Mas eu vou repetir. Igreja forma pessoas. Igreja investe em pessoas. Eu estou aqui hoje porque um dia, com 13 anos de idade, eu entrei na igreja e fui formado na minha mentalidade, nos meus valores, a partir daquilo que a igreja pôde me possibilitar através do púlpito, através das canções, dos ministérios de jovens. E acho que foi incrível. Eu sou um cara que fui pastor durante 8 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente eu não pastoreio mais. Mas se tem uma coisa que eu acho incrível na sociedade, é a igreja. Ela tem a capacidade de formar, lançar esperança. Ela tem a capacidade de transformar, de conscientizar, de possibilitar a mensagem do Cristo. É isso que a gente crê, né? Então a igreja se faz nesse caminho educativo. É interessante que você poderia dizer o seguinte: seu discurso é antigo. Bom, eu estava estudando para preparar esse momento para a gente. Não sei se ele é tão antigo quando eu falo que a igreja tem a capacidade de influenciar a sociedade. Como? Daí depois a gente pode conversar um pouco. De que maneira? Que modo? A gente pode depois abrir para a pergunta e vocês falarem, porque se tem uma coisa que vocês não precisam, é concordar comigo. Porque eu falei que vocês têm que pensar, e para mim reflexão é isso. É quando eu falo, você discorda, eu concordo. É difícil isso muitas vezes na igreja, mas é isso, reflexão. Certo? E daí eu fui pesquisar um pouquinho. Em 1872, 99,9% da população era considerada cristã. Cristã como? Católica. Ok? Em 1970, esse número decaiu um pouco. Foi lá para 91, alguma coisa. Certo? E nós tínhamos 5% de cristãos protestantes. Eu estou fazendo esse trajeto porque até 2010 nós temos um parâmetro. Em 2010 nós temos uma sociedade de 64% mais ou menos de católicos, considerados cristãos, e protestantes, que cresceu de 1970 para cá, que são considerados 22% da população. De 2010 para cá, até 2019, se manteve esse número. Sempre com a tendência um pouquinho mais de decair, né?
E daí eu pergunto, bom, nós temos uma história, em tese, de influência cristã na sociedade brasileira. Sim ou não? Sim. Né? 1872, que eu falei, né? 99,9% da população considerada cristã. 2019, 70% quase da população considerada cristã. Bom, a pergunta é, de que modo o cristianismo se fez de um ato missionário a partir da educação que ele recebe num espaço intra, se fez lá fora? Que modo isso ocorreu? Eu acredito assim que todas as mudanças que houve no protestantismo, para mim, são geniais. Porque se há alguma coisa que a igreja precisa fazer é se movimentar e se contextualizar. Então a igreja muda, gente. A igreja não vai ter a mesma cara, a mesma roupagem, sempre. A igreja é esse processo de mudança, processo que forma e que está aí, influenciando de alguma maneira a sociedade. Bom, se nós temos 70% de pessoas cristãs, que impacto a nossa mensagem leva nessa sociedade? Que valores? E eu não estou aqui ponderando algum juízo de valor, porque o Éder me conhece. E eu nem gosto de avaliar, estabelecer algum juízo. A pergunta é simplesmente reflexiva. O que nós temos feito e proposto no dia a dia a partir daquilo que nós somos formados dentro de uma mensagem cristã, a partir de uma realidade protestante, evangélica, católica e atualmente recebe muitas configurações. Gospel, pentecostal, neopentecostal. Estão aí. E eu acho incrível as configurações que vêm e que se formam, porque sempre está alcançando alguma pessoa de algum modo. E o texto de Paulo me encanta. Não sei se encanta todos os pastores aqui, mas me encanta quando ele fala, olha, eu estou aprisionado e tem uma galerinha pregando aí por birra, né? E para que eu sofra um pouco mais nas minhas prisões e nas minhas aí condenações, né? E eles pregam Cristo aí por contexto, e outros pregam por pretexto. Não por pretexto da mensagem, por pretexto daquilo que Paulo está vivenciando. Mas que Cristo seja pregado de todo modo nessa sociedade. Não de todo modo Cristo, mas aquilo que tem movimentado, aquele movimento que tem levantado uma dimensão de pretexto pela mensagem e outra de contexto. Então, somos uma realidade que já há um bom tempo recebemos formação cristã e, de certa forma, temos que impactar lá fora. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Deixa eu ver se eu sei usar isso aqui. Não, né? É no botão do meio? É isso. Obrigado, gente. Como a igreja tem instruído pessoas? Como pessoas estão se formando dessa realidade eclesial? Obtemos líderes preparados para formar pessoas? Por que eu falo isso? Porque eu acho que a dimensão educacional é muito importante na igreja. E quando eu levantei esses dados aqui para vocês, de porcentagem daquilo que se faz na realidade brasileira, de educação cristã, a igreja católica ela diminuiu porque as estruturas políticas e ministeriais sempre foram um pouco mais difíceis de mudar. E a igreja protestante cresceu porque sempre foi o quê? Uma igreja mais o quê? Flexível. Então é uma igreja que sobe o morro, é uma igreja que entra na favela, é uma igreja que alcança os condomínios fechados. Se faz na sociedade, de todo modo, de toda maneira, de toda forma. Qualquer bairro que você vai aqui em Londrina, a não ser que seja muito novo, você vai encontrar o quê? Uma igreja. Que tal o quê?
ensinando e educando pessoas a partir de uma mensagem que crê e que coloca o quê? Cristo no meio, né? E é interessante porque a pergunta que vem é o seguinte: como que o protestantismo se desenvolveu? De que maneira que isso aconteceu? Porque, de certa forma, tem impactado a sociedade na realidade cultural que nós vivemos. E é interessante, porque um dos aspectos são totalmente educacionais. Tem um doutor em educação, que chama Renato Jacobi, da PUC, do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte: é muito mais fácil crescer em igrejas evangélicas do que a realidade católica. E eu não estou fazendo dualidade aqui. Para mim, as duas dimensões são cristãs. Ok? Por quê? Porque ele levanta alguns pontos. Bom, quanto tempo demora um padre para se formar? Quantos? Quem sabe me dizer? Uns 8 anos, por aí? 6, 7 anos? Por aí. E daí, como ele é um cientista da religião, ele fala: aquele que se sente intitulado, como vocacionado pela palavra de Deus, muitas vezes ele sobe o morro, ele entra no condomínio, ele abre uma igreja num bairro, sem formação educacional nenhuma, e ensina, de alguma maneira, está condicionando alguma educação para aquelas pessoas. E a pergunta é: pensar a educação na igreja é algo sério, sim ou não? Sim. E pensar a educação como uma igreja privilegiada de vocês, né? Como uma igreja que está num crescimento de maturidade a cada dia mais, para auxiliar igrejas e pastores que, por hora, não têm a mesma instrução e a mesma capacidade educativa do qual vocês vão ter no curso que está abrindo aqui agora. Então, o aspecto é o seguinte: o projeto educacional, ele não para aqui. Ele se expande para onde você vai. E ele não acaba na igreja do Catuaí, eu ia falar igreja do caminho, né? Onde que eu vou? Ele não acaba na igreja Catuaí. É um projeto que visa, com a sua maturidade, auxiliar pastores, igrejas, juntas missionárias. O movimento educacional da igreja não precisa ser um movimento só para vocês, só para mim, só para a gente, só para a minha igreja. Seria interessante, cada dia mais na nossa realidade brasileira, a gente vê igreja auxiliando igreja, pastores sentando e conversando com pastores, gente, membro, sentando, estabelecendo diálogo com membros de outra igreja, de uma maneira que a gente possamos o quê? Crescer. Porque nem Pedro é o cabeça, nem Paulo. O cabeça de tudo isso aqui é o quê? Cristo. E acredito eu que nós caminhamos por um alvo. Nós temos um modelo. E é interessante, pessoal, porque temos que se atentar para isso, certo? Para essa esfera frágil que nós temos na nossa realidade. E por que pessoas procuram igrejas? Por que pessoas querem igreja? Eu comecei dizendo que as pessoas estão carentes, frustradas. Acredito eu que as pessoas têm um vazio existencial do qual precisam o quê? De Deus. Né? Mas um dos motivos que o Renato Jacobi fala que pessoas procuram igreja justamente porque elas acreditam que a igreja pode dar algum respaldo de uma base familiar para elas. Ele fala do trajeto
do êxodo rural para o contexto urbano, 1980, 1990, e ele fala que ali foi o momento que as igrejas evangélicas mais cresceram. Porque com o êxodo rural, houve aquilo que ele chama de favelização, ou seja, favelas. Pessoas saem do contexto rural, não tem informação, não tem onde morar, se joga para onde? Para os morros, para as margens. E ele levanta um dado muito curioso, né? Que mães procuram igrejas porque elas não querem ver os seus filhos numa decadência moral. E a igreja é aquela que transmite o quê? Uma mensagem de que é necessário se manter uma certa moralidade, do qual se instiga a não beber, se instiga a relacionamentos duradouros e saudáveis, se instiga humanidade. Interessante, né, esse fator de saber por que uma classe inferior procura uma igreja. Existe um fator educacional, um fator familiar. E não é educação. Eu não trato educação simplesmente como princípios pedagógicos, políticos, do qual nós podemos colocar aí e vigorar. Se você entender educação a partir desse pressuposto, tem coisa errada. Porque educação, na sua essência, ela possibilita formação. Uma formação que visa humanização. A pedagogia nasceu nessa perspectiva, não sei se vocês sabem disso, né? A essência daquilo que é pedagogia nasceu justamente com essa possibilidade de ter uma formação que visa humanização. E daí eu faço uma pergunta. A igreja é espaço de humanização, acredito eu. Sim ou não? Sim. Né? E nesse momento eu quero pensar um pouquinho mais teoricamente com vocês. Né? Como assim, André? Educação visa humanização e educação está nessa esfera. Não estou falando besteira. Não estou inventando. Não tirei da minha cabeça isso. Bom, eu fui pesquisar. E é interessante, pessoal, que o meu processo aqui sistemático é o seguinte: eu levantei uma questão pragmática da igreja, do que a igreja fez. Agora eu levanto uma questão teórica. E depois, no final, eu levanto mais uma questão pragmática a partir daquilo que Cristo é. Beleza? E é interessante que educação, ela visa humanização. E como que surgiu isso na esfera da nossa história ocidental? Por que existe educação? Acho que essa é uma pergunta fundamental para a gente pensar. Por que é necessária a educação? Né? A educação no Ocidente, ela surge como a essência de humanização lá pelo século IV, século V, antes de Cristo. Ok? E ela tem como, assim, como um contexto, uma crise que a Grécia, Atenas, está passando naquele momento, certo? A hegemonia de Atenas já não se configura de tal modo que consiga se manter. Então, se abre uma esfera para um clamor de uma democracia, da qual o povo pede, do qual não é igual nós imaginamos hoje em dia. Se entra problemas novos do pensamento ocidental a se questionar e a se pensar. Porque até então, a educação tinha sido pensada no Ocidente por uma esfera religiosa, sacerdotal, ok? E por um movimento do qual os gregos, né, e outras as nações possibilitaram. Mas como nós estamos falando aqui daquilo que vem condizer ao nosso Ocidente,
É interessante porque antes da gente pensar a educação como uma essência humana, a Grécia pensava a educação como a polis, como um organismo educacional que poderia oferecer o quê? Uma essência educativa. Então, quem que é o homem nessa primeira instância? Aquele que vive para onde? Para a polis, para a cidade. O sentido da vida dele não é um sentido de humanidade, é de cumprir as regras da cidade. Antes disso, um pouquinho, o que organiza a mentalidade do homem ali é toda a percepção daquilo que ele tem de mundo, de cosmos. Porque cosmos significa o quê? Ordem, certo? Essa é a significação da palavra. E por essa esfera de ordem se coloca o quê? Os mitos, as poesias e as dimensões sacerdotais religiosas que tinha. Mas chega um momento que isso vira uma bagunça tão grande que surge uma classe de um grupo chamado sofistas que diz, não dá. Isso aí que surgiu aí para trás está muito complicado. Então, nós temos uma nova proposta educacional e essa nova proposta educacional visa algo daquilo que está no humano, que é o quê? A oratória. Só que surge um outro carinha chamado Sócrates, que diz que a verdade não está na natureza, não está no mundo, mas está onde? No humano. E daí surgem conceitos como paideia, que tem a função de estabelecer essa prerrogativa, de se preocupar como que nós podemos, a cada momento, se tornar um ser humano o quê? Ideal. E eu estou falando aqui totalmente de idealização daquilo que é humano. Interessante, né? Porque humano não é, para esse contexto, algo inato do sujeito. É um projeto que se coloca como um ideal, como uma utopia e se caminha em prol desse sujeito. A função da educação é, de tempo em tempo, cada vez mais possibilitar uma perfeição humana dos povos que estão aí. Aí você poderia dizer o seguinte, não, mas isso é muito antigo. Certo? Acho que não. A modernidade ainda estabelece o último sonho daquilo que é modelo humano. Talvez Kant seja um teórico incrível para a gente pensar em um projeto humano daquilo que se é estabelecido. Mas eu estou falando muito teórico aqui, daí você fica meio perdido, né? Agora vamos simplificar isso daqui. A grande questão, nós devemos o quê? Caminhar para cada dia mais uma humanidade. Isso não é coisa da modernidade. Já tem uma coisa lá atrás que chama iluminismo grego, né? Se coloca modelos e deve seguir esses modelos. E esses modelos devem o quê? Refletir o quê? Humanização. Humanidade. Então, Sócrates é um modelo de humanização. Platão, no livro A República, estabelece um modelo de humanização. E, por fim, Cristo entra como modelo essencial para a gente pensar o cristianismo como modelo quê? De humanização. Daí vem a pergunta: o que Cristo pode nos oferecer a partir do seu ministério, a partir do seu exemplo de humano? Será que nós enxergamos algo humano em Cristo? Será que nós podemos olhar para a Bíblia e retirar dali aspectos, muitas vezes não romantizados, mas humanos, do qual Cristo pode nos oferecer? E a mensagem de Cristo, ela também se faz encarnada
não só de um aspecto abstrato? Será que nós somos sensíveis a isso? Uma outra coisa que surge no meu pensamento é o seguinte: Cristo é considerado como modelo e tem uma entidade, que é a igreja, que coloca essa mensagem durante 1500 anos, falando alguma coisa a respeito desse modelo. Então, se a gente pega século I até o século XV, nós temos totalmente uma mensagem de configurações religiosas dizendo algo a respeito de Cristo. Pessoas vivem embaixo dessa mensagem de Cristo. Se a igreja prega o Cristo bíblico, o fator humano, o fator milagroso, é outra coisa. Mas durante 1500 anos, pessoas são mantidas embaixo de um discurso religioso. E a pergunta que vem para a gente é a seguinte: talvez é uma pergunta da filosofia final do século XIX. Aonde isso nos levou? O que isso promoveu? O que isso nos trouxe? Quando eu falo do final da filosofia do século XIX, eu tenho um pensador que eu trago comigo. Um pensador alemão, do qual às vezes me faz pensar muito pelas críticas que estabelece aquilo que foi configurado no Ocidente, que é Nietzsche. E ele é o cara que faz o maior estardalhaço para a gente fazer teologia. Para a gente pensar a educação. Para a gente pensar o que nós fizemos. E a pergunta dele é uma pergunta muito simples. Tá bom. O Ocidente é cristão, ele fala. Não tem como negar isso. E os movimentos que vieram, socialismo, marxismo, não entenderam a dinâmica e valores do qual o cristianismo pregou, continuam aí. E Nietzsche vai na ferida, né? Ele vai nos valores. Amor, solidariedade, compaixão, misericórdia, altruísmo, ato missionário da igreja. E ele nos faz uma pergunta. E ele espera uma resposta. Onde isso nos levou? Ele tem uma abordagem dele. E ele fala, desde quando isso começou, que não começou com... Ele fala, esses valores não começaram com o cristianismo, mas vieram um pouco antes, justamente na ferida de Sócrates ele pega. Desde quando começou esse movimento desses valores que estão aí, do qual vocês acreditam, isso foi um movimento de decadência daquilo que é sujeito humano. Agora, olha a sacada do Nietzsche. Aquilo que nós pensamos construir em séculos e acreditamos como um ideal de humanização, ele inverte a história. Ele fala, vocês não possibilitaram humanização. Vocês viveram num movimento de decadência. Por mais que fosse estipulado valores morais, o movimento do qual se fez foi de decadência. Bom, ele está tocando na nossa ferida. E de que modo nós podemos responder? E daí você fala, não, mas ele é um louco, morreu louco, ficou... Não, não ficou louco. Ele não ficou louco, ele teve uma sífilis, isso atingiu o sistema nervoso, e depois ficou impossibilitado de se locomover, ficou vegetando um bom tempo. Mas não ficou louco porque questionou. Não ficou louco porque pensou. Não ficou louco porque transgrediu, pensou um pouquinho diferente. Mas nos colocou a pergunta. Mas também nos colocou uma resposta que tem que nos fazer pensar. E eu acho que os pastores não vão brigar com o Éder depois. Né? Da resposta que o Nietzsche colocou. Porque foi o Nietzsche, não foi eu, tá? E ele falou, olha, a avaliação que eu faço de todo o processo
que para mim não foi de progresso, mas foi de inversão, é que Deus está morto. E daí talvez a gente não liga para essas perguntas, que a gente acha que é bobeira. Bom, se vocês não sabem, o vô do pós-modernismo, da pós-modernidade, né, é o Nietzsche. Dessa configuração teórica do qual se fala aí, que parte de Bill Shanhan, parte de Bauman, o Nietzsche já tinha abrido a torneira e falado, ó, não existe mais possibilidades de fundamentos e modelos educacionais para que se estabeleça um projeto educacional humano. Só que daí a gente tem que pegar ele pela culatra, né? Quando a gente lê ele um pouquinho, tanto ele como alguns teóricos do século XIX, esses caras nos mostram uma certa paixão pela figura do Cristo. Eu fico pasmado, às vezes eu leio tanta crítica e uma paixão pela figura. Daí tem um leitor que é leitor de Nietzsche, Vátimo, que tem uma paixão pela figura do Cristo. Porque eles acreditam que se a gente olhar cuidadosamente para a figura do Cristo, não para o movimento que se desenvolveu no Ocidente, nós achamos ali uma esperança. Talvez o movimento educacional que nós devemos prestar mais atenção é justamente o movimento que esses caras colocam o dedo. E o movimento que esses caras colocam o dedo é o fator humano daquilo que Cristo foi. E daquilo que Cristo possibilitou através da sua humanidade. É só ler um pouquinho do Nietzsche, sem muito preconceito, do Vátimo, e desses caras que estão falando de pós-modernidade, que vocês vão ver o respeito pela figura. Por quê? Porque Cristo é um modelo para a gente. Ainda é um modelo do qual nós devemos olhar e tirar o que desse modelo? O que esse modelo pode nos oferecer? Acredito eu que quando eu olho para Cristo, eu vejo totalmente uma pedagogia da humanização, que se faz aonde? De uma maneira transgressora às vezes, né? Eu acho lindo quando eu leio o Sermão do Monte e tem uma pedagogia de contradições ali. Porque Cristo começa a falar assim, olha, a lei diz olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aí vai falar outra coisa, diz isso, diz isso. Eu, porém, vos digo. Há um movimento de reflexão, há um movimento de pensamento, há um movimento de educação que nem sempre está acordando com aquilo que está. Mas é um movimento educacional que está em prol da vida. Daquilo que é humano. E daí quando você olha para o Cristo, você vê uma espécie de pedagogia do diálogo. De uma pessoa que não coloca impedimentos para falar com aquele que é diferente. Com aquele que pensa diferente. Por aquele que se faz diferente. Não é o Cristo que concorda com tudo. Isso é muito visível nos evangelhos. Mas é o Cristo que para em Samaria e ri de uma mulher preconceituosa que diz o seguinte: mas quem és tu? Judeu conversando com uma samaritana? E nem por esse preconceito ele rompe o diálogo. Ele mantém. Não seria um espaço educacional da igreja, um espaço de promoção, de diálogo, de temas que estão aí e que nós não podemos fugir? Que nós não podemos esconder o que nós pensamos? Acredito eu que sim. Não seria, ao olhar para a Bíblia, a gente vê um aspecto pedagógico de comunidade através do Cristo, onde pega
12 discípulos que vão dar trabalho 3 anos e um anda 3 anos com ele e no final trai. Mas ele acredita nesse grupo e prepara esse grupo e promove ali um aspecto que de comunidade. Isso para mim é super humanizador. Existe uma tendência atual, e eu sou muito contra isso, daqueles que se falam pós-igreja, os desigrejados. Né? E fala assim, a igreja não serve. A igreja ela não é boa. A igreja não promove nada de bom. Você vai para a igreja, tem um monte de gente falando mal. Você vai lá, o pastor não me visita. Ou o líder de louvor canta mal. Ah, não deixaram eu entrar no ministério de louvor. Não, a igreja não. Eu já passei dessa realidade. Eu acho assim, na minha visão, igreja é lugar de comunidade, aprendizado de gente que dá problema. De gente que traz problema. De gente que se faz porque é humano. Você conhece algum sujeito na sua vida perfeito? Você já foi em algum local, você trabalhou em grupo? Eu trabalho com o Éder, gente. Ele fala demais. E às vezes eu falo, Éder, esses dias eu até fiquei assim, eu estava lá fazendo uns negócios, ele veio assim, André, não sei o que, eu falei assim, fala, Éder. Gente, comunidade que tem gente e que aceita gente e que se faz gente é igreja. Comunidade que se coloca de uma maneira muito abstrata, muito aquele negócio espiritual. E, cuidado. Porque a gente não é anjo, a gente não é um sujeito abstrato, a gente é humano. Às vezes a gente chega aqui e a gente brigou com a mulher. Às vezes a gente chega aqui e a gente brigou com a mãe. Às vezes o pastor tem que pregar e a semana dele foi difícil demais. Mas repete comigo, igreja é espaço de gente. Então, por isso, ame a sua comunidade. E quando ela estiver ruim para você, ame mais ainda. Porque se você acha que está ruim e você acha que você é bom, então vai lá e esteja disposto ao quê? A servir. A promover educação, a promover amor pela igreja. É nisso que eu acredito. São essas pedagogias, quando eu olho para o Cristo, eu posso aprender. Bom, tem quanto tempo, Éder? Não. Gente, e daí é o seguinte. Eu preparei um monte de coisa, né? Mas o que eu quero que vocês fiquem é que Cristo é um modelo que merece atenção e do qual nós podemos acreditar. Que comunidade é um modelo educacional do qual eu aprendo um com o outro, quando o outro sorri, quando o outro está triste, quando o outro me prejudica, quando eu magoo o outro, eu estou aprendendo. Igreja é um lugar de pedagogia da amorosidade, né? Onde eu não fico com a utopia de que tudo vai ser romântico, mas que eu decido amar o outro. Igreja é um espaço de pedagogia do que dá esperança, onde a mensagem de Cristo me movimenta ao quê? A alguma esperança. Igreja é lugar de gente e gente é de Cristo. Amém?